O Adrielson era um dos caras que mais merecia uma redenção com o Botafogo depois do papelão de 2023. Só que nem o zagueiro podia imaginar o que ia acontecer com a carreira dele depois de tudo isso. Vexame em 2023, sendo protagonista de um dos lances mais emblemáticos daquela derrocada do Glorioso, o zagueiro voltou em 2024 e participou da temporada mais vitoriosa da história do Botafogo, dando a volta por cima e vivendo uma redenção que poucos jogadores têm a oportunidade de viver na carreira. Mas o futebol, sendo como é, acaba muitas vezes sendo injusto com seus personagens. E hoje o Adrielson, depois de tudo isso, tá vivendo algo que ninguém podia imaginar. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e como é que o zagueirão tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Tava conversando até com o Matheus sobre isso, que faz um ano, fiz um ano semana retrasada que foi da minha primeira convocação, então voltar aqui e relembrar tudo que aconteceu e sair com a classificação em história, não tem coisa melhor que poderia acontecer. Agora é comemorar com todos e aproveitar esse momento histórico, descansar que já tem mais batalha pela frente. Era setembro de 2024 e o Botafogo acertou o 7º reforço daquela janela de transferências. Uma figura já conhecida da torcida, o zagueiro Adrielson, um dos melhores jogadores do Botafogo de 2023, que estava no Lyon da França e foi para a Europa depois de uma passagem dolorosa pelo Botafogo, chegava novamente ao clube de General Severiano. O Adrielson foi figura importante, de destaque, no Botafogo de 2023, tanto pelo lado positivo, quanto também pelo lado negativo. Quando ele chegou no Botafogo, ele já não era um menino. Revelado pelo Sport em 2015, ele passou 6 anos no clube pernambucano, mas chegou a ser emprestado para a base do Palmeiras para ganhar rodagem no futebol. O Adrielson já era um cara que chamava a atenção do mercado por ter passado nas categorias de base e depois de um empréstimo que o Sport cedeu o jogador ao Al-Ahly dos Emirados Árabes, ele voltou para o futebol brasileiro e acertou com o Botafogo numa transferência sem custos para o Glorioso. Em 2023, ele se tornou um dos pilares da defesa do Botafogo e inclusive era um dos melhores zagueiros do país, sendo até convocado para a seleção brasileira. Mas aquele jogo do Palmeiras contra o Botafogo, aliás, Botafogo contra o Palmeiras, em que o Glorioso vencia por 3-0 e o Verdão conseguiu a virada ali com o Hendrick jogando muita bola, acabou sendo um marco para o jogador, principalmente pela sua expulsão, que foi uma virada de chave pro lado negativo do Fogão. Change the game. This is corruption. This is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players for Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like 5 games in a row. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. Find me. You can red card me. Right? It's my stadium. I'll still be here. Pro torcedor do Botafogo é difícil, depois de tudo que aconteceu, olhar e separar quem naquele ano saiu como vilão e quem não merecia culpa pela queda do time na tabela, pela derrocada do time no Brasileiro. Talvez o Adrielson, se tivesse ficado no Botafogo, não teria sofrido pressão da torcida, mas ainda assim, o jogador foi negociado com o Lyon da França, que é do mesmo grupo do Botafogo e pertence à rede de clubes da Eagle, comandada pelo John Textor. Só que no Lyon, o Adrielson não se adaptou bem, não foi o mesmo zagueiro que estava bem no Botafogo. Ele não vivia um bom momento no Lyon e teve um 2024 bem abaixo até aquele momento, como se ele ainda sentisse tudo o que havia acontecido na temporada de 2023 aqui no Brasil. E foi então
que o Botafogo resolveu que em setembro de 2024 a contratação certa, o cara para reforçar a zaga, seria ele, o Adrielson, e trouxeram o jogador por empréstimo. É bom dizer que quando ele voltou ao Botafogo, ele não voltou como titular, não era pilar da defesa como era em 2023. O Botafogo estava muito bem servido com o Barbosa e o Bastos. A função do Adrielson era chegar no time e não deixar o Botafogo cair de nível caso algum desses dois não estivesse em campo. E olha, ele fez isso, cumpriu a função dele e foi importante demais pro Botafogo. Conseguiu a sua redenção no futebol, sendo campeão brasileiro e da Libertadores com o Glorioso. Quantos jogadores têm a chance de, depois de viver o pesadelo que ele viveu em 2023, conseguir dar a volta por cima logo no ano seguinte? E ainda mais, vivendo um daqueles momentos sensacionais da bola, quando ele fez um gol de cabeça contra o Palmeiras e completou o seu arco de redenção na bola, indo às lágrimas no gramado e tudo, cena de cinema. O futebol tem momentos que são mesmo fantásticos, são histórias que a gente vê porque esse é o esporte mais popular do planeta, o mais apaixonante, o mais imprevisível de todos. E cara, de você ter que entrar em campo justamente contra o Palmeiras, numa rodada em que o Botafogo estava atrás na tabela, tu entra, joga muita bola. É difícil você entrar no meio de um primeiro tempo, jogo quente como é que tava, toda hora bola cruzada na área, você e o Barbosa ganhando tudo ali, limpando a área. Passou pela sua cabeça em algum momento depois daquele jogo, cara, olha a oportunidade que a vida tá me dando, né, de mudar a história um ano depois, porque não que você tenha sido culpado, longe disso, foi um lance de jogo normal, mas você acabou sendo um dos personagens daquela partida que culminou numa virada do Palmeiras na temporada passada. Esse ano você entra e é um dos personagens da partida que culminou numa virada do Botafogo, né? Então, isso chegou a passar pela sua cabeça em algum momento? Sim, passou. Como o Marlon falou no vestiário antes do jogo, tinha que ser ali, tinha que ser naquele estádio e tinha que ser contra o Palmeiras, porque o que aconteceu ano passado foi injusto e antes de começar a partida, o Bastos já estava sentindo um pouco de dores e o Danilo chegou em mim e falou: irmão, te prepara, porque a oportunidade vai vir, se conecta no jogo. Então foi o que aconteceu e tinha que ser naquele estádio, naquele momento contra o Palmeiras, e fui feliz em ter feito gol, ter saído com uma vitória importantíssima para essa reta final. E sou muito grato por tudo a Deus, pela oportunidade de tudo que aconteceu, né? Mas do mesmo jeito que o futebol te dá com uma mão, ele tira com as duas, meu amigo. Pois é, o Adrielson, que viveu essa história maravilhosa na bola, viu que o futebol também pode ser ingrato, através das pessoas que comandam ele. Ele estava no Botafogo por empréstimo, o contrato dele, o vínculo empregatício, é com o Lyon da França, e assim que ele foi campeão no Glorioso, ele sabia que tinha que voltar ao clube francês, mas ele estava fora dos planos do clube, e por isso, assim que ele chegou na França, que ele chegou no Lyon, já foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica. E ó, eu não tenho nada contra o Anderlecht da Bélgica, tá? É o maior time, o maior campeão lá da Bélgica, mas cara, a gente tá falando da Bélgica, né? Acho que se o jogador tá feliz, é o que importa. Mas vem comigo aqui, cara. O jogador foi enviado meio que para qualquer destino do futebol europeu sob um contato de quem não faz questão de ter o jogador. O Adrielson tem um valor de compra estipulado em 6 milhões de euros, o que é baixo para um cara que já foi jogador de seleção brasileira, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Botafogo. É um valor até irrisório se você for pensar. O cara é um baita de um zagueiro, tem o seu currículo no futebol, é um cara vitorioso de muita qualidade e tá jogando no futebol belga, cara, em um clube que já não é mais tão dominante assim no seu país e que, sinceramente, é só um mero figurante insignificante no cenário europeu. E não é um jogador que tá jogando pra ganhar rios de dinheiro, nada disso, cara. Simplesmente foi um cara que foi mandado pra jogar na Bélgica e é um cara de muita qualidade. Você vai concordar comigo que, poxa, o Adrielson tem bola pra jogar em clubes melhores, né, cara? Principalmente depois de um arco de redenção desse. O cara já tá leve e hoje em dia tá tranquilo, tá jogando bem na Bélgica, obviamente. Ao que me parece, não é um cara tão valorizado assim
pelo grupo comandado pelo John Textor. Atualmente ele tá com uma lesão no pé e por isso ele tá fora das finais do campeonato belga e dificilmente o clube vai exercer a opção de compra pelo jogador. Eu não sei se o Botafogo negociaria ele pelos mesmos valores com um clube brasileiro, mas sinceramente seria uma baita contratação para quase todos os clubes do futebol brasileiro. Talvez ele não seja titular absoluto em 3 ou 4 clubes daqui, nos outros jogaria tranquilamente, é bom jogador demais. Mas e você, concorda comigo que o Adrielson, merecia um time melhor que o Anderlecht? Nada contra, acho super válido, sabe? O cara aí viveu o sonho de jogar no futebol europeu, mas é um cara que, 2023 a galera surtava pedindo ele na seleção brasileira porque tava jogando um bolão mesmo. O time do Botafogo caiu, ele conseguiu depois voltar, teve o seu arco de redenção, não foi bem no Lyon, é verdade, mas poxa, aqui no futebol brasileiro, pensa aqui comigo, irmão, jogaria tranquilo, seria titular no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, talvez no Palmeiras não, mas seria no Corinthians da vida, seria titular no Galo, seria no Cruzeiro, seria nos times do Sul, sabe? No Rio de Janeiro, brigaria por posição no Botafogo, talvez não no Flamengo, mas no Vasco e também no Fluminense seria titular, é bom jogador, entendeu? Como é que não vai jogar aqui, irmão? Pelo amor de Deus, né? E você, concorda comigo nessa? Acha que o Adrielson tá sendo um pouco desvalorizado aí pelo John Textor? Teria vaga no seu time? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.